Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem do universo espiritual para você. Essa mensagem, ela pode não ressoar com todos, portanto, não fica triste se ela não ressoar contigo, como você gostaria. Mensagem para ti, ela pode estar aqui no início do vídeo, no meio, ou até mesmo ali no final. Ela pode vir através de uma imagem, de uma palavra, de uma frase. Antes que eu me esqueça, eu sou MC Martins Taralga há mais de 30 anos e eu estou aqui trazendo essa mensagem do universo espiritual e se ela não ressoar contigo, fica triste. Eu tenho um canal no YouTube, @MC Martins, lá tem centenas de vídeos. Mentaliza tuas questões, escolhe um vídeo intuitivamente e quem sabe aí tu não encontra as respostas que tu busca. Deixa a tua intuição, deixa o universo trazer as respostas para ti. Sem mais delongas, vamos para a mesa, vamos ver o que o universo espiritual está trazendo para ti hoje de mensagem. Vamos para a mesa. Para você que está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse oráculo ele traz para nós a energia da nossa leitura. Para você que já está há mais tempo, que me acompanha, né? Grande beijo no coração de cada um de vocês. Lembre-se de dar o like, compartilhar, comentar. A tua interação ajuda a fazer com que o canal cresça e que ele seja levado ao maior número de pessoas possível por ser relevante. Vamos ver a nossa mensagem de hoje. Renascimento. Gente, olha que lindo! Olha a borboleta que linda! E ela diz o seguinte: deixe o passado onde ele tem que ficar. Estou pronta para viver o hoje. Deixe o passado aonde ele tem que ficar. Eu estou pronta para viver o hoje. Renascimento. Essa mensagem ela traz para nós uma reflexão sobre a questão de a gente ficar preso lá no passado. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar quando o assunto é passado, é quem vive olhando para o passado, não vive o presente e não planeja o futuro. E essa mensagem é bem exatamente essa metodologia, eu diria assim, que não é que tu não possa ir visitar o teu passado, não é isso, mas ficar lá, isso sim pode te trazer prejuízo. Então deixe o passado onde ele tem que ficar. Esteja pronto para viver, pronta para viver o hoje. O que será que essa mensagem vem trazendo para ti de reflexão? Vamos voltar para a mesa? Gente, olha! E essa frase que eu gosto muito, né, de quando vem algum contexto, né, no meu cotidiano, que traga alguma coisa em relação ao passado, de pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu sempre faço esse comentário, né? Quem vive no passado, não, quem está preso, digamos assim, ao passado, não vive o hoje e nem planeja o futuro. Vamos ver sobre o que nós vamos falar então. Sobre os medos, sobre aquilo, o medo daquilo que não está claro, o medo daquilo que ainda não pode ser revelado, isto é, o medo do amanhã. A gente nunca sabe, né? A sacerdotisa é você usar o autoconhecimento. A sacerdotisa, ela traz para nós exatamente a intuição. É você usando o teu autoconhecimento, usando a tua intuição, é sabendo usar, né,
e viver o dia de cada vez e intuir que amanhã vai ser melhor do que hoje, né? Pelo menos se organizar, se planejar para isso. Ó, as crenças que limitam. Olha que interessante. Nós estamos falando de renascimentos, desde o passado aonde ele tem que ficar. Seja pronto para viver o hoje. E aí nós temos quem? A Lua, que fala dos medos, das coisas que ainda não estão claras, que não podem ser reveladas, que ainda não estão reveladas. A sacerdotisa, que fala da intuição, do autoconhecimento, de você colocar em prática todo o teu conhecimento dentro da tua religiosidade, né? Então, é dentro das tuas crenças. E aí vem o diabo falando sobre o quê? Das crenças limitantes, tá? É você se desprender de algo que está te prendendo. É você se libertar de exatamente desse passado que não te deixa viver o hoje e que também não te dá possibilidade de planejar o amanhã. E a estrela, a tua estrela, ela está brilhando para ti, ela vai continuar brilhando. Olha com quem a gente, olha que interessante, gente, lua e estrela. Nós estamos falando de coisas que ainda não estão reveladas, de coisas que ainda não estão muito claras, mas que você tem sim que vencer os medos, você tem que enfrentar esses obstáculos e você tem que entender que a tua estrela, ela está sim te iluminando. Mas desde que você perceba isso, através do que? Do autoconhecimento, é você tendo esse autoconhecimento, se desprendendo daquilo que não te deixa seguir em frente. Gente, olha essa lâmina, né? A Lua, ela traz para nós a questão dos medos, a questão dos obstáculos, a questão do caminho, né, a ser enfrentado, os obstáculos que são transponíveis, mas que em algumas situações esses medos podem nos impedir de seguir em frente. E a questão é, você sabe exatamente o que te espera logo ali? Tá com medo? Vai com medo, mas não se deixe, deixa eu fazer assim para não ter problema, não se deixe aprisionar pelo medo. Não se deixe, use a tua intuição, use tudo que tu aprendeu até este momento. Busque estudar, busque pesquisar dentro de você, para você saber o quanto que você é forte, o quanto que você é capaz, o quanto que você tem esse direito, esse livre-arbítrio de ser livre, de você fazer as coisas por ti e não deixar que nada te impeça de ir. Nada te desprende, porque a tua estrela brilha. E olha, a que abre a linha é a que fecha a linha. Nós estamos falando da noite, das coisas que não estão muito claras. E olha que tem muita coisa bacana que se faz à noite. Gente, a noite não é uma coisa ruim. Não. Desde que tu esteja seguro, conhecedor. Quer dizer, o que isso é? É você se deixar o medo por algo que aconteceu lá no teu passado? E, essa lâmina da, dos medos, né? E principalmente da lâmina do diabo, são lâminas que me remetem a nossas crenças, né, de criança. Quando alguém lá, quando éramos crianças, nos disseram que o velho do saco pegava as criancinhas e sumia. Tem muita gente que tem trauma até hoje, já é adulto,
já é, né, avô, avó, e ainda tem lá no fundinho, embora saiba que isso é uma lenda, embora saiba que isso é uma fantasia, mas no teu subconsciente, talvez tenha coisas que tu não tenha feito, porque tu não te desprendeu totalmente dessa crença que te limita. Isto é, muitas vezes é claro que a família faz isso, os pais fazem isso, para que a gente, porque nós, né, quando a gente é jovem, quando a gente é criança, nós não temos noção do perigo. Não temos noção do perigo. Então, a gente realmente é muito destemido. E, obviamente, que a gente, depois de adulto, tu entende, tu começa a saber, olha, se tu chegar ali naquele ponto, ali tem um buraco, se tu chega muito na beirinha, tu pode ter uma vertigem, tu pode escorregar, pode bater um vento, pode, enfim, tanta coisa que pode acontecer. Então, tu tem que ter segurança da ponto que tu pode chegar. E isso a gente aprende ao longo de uma jornada, mas tendo o quê? Coragem. Tá com medo? Vai com medo. O medo é o nosso balizador, né? Que nos busca, ou que faz com que a gente busque o, o reconhecimento de onde nós estamos. Então, é o cuidado, a observação, é saber, olha, eu posso ir até ali, dali eu já não posso mais, ali eu corro realmente risco iminente. Bom, então eu não vou. Então, só que não pode é deixar de ir, porque aquilo que tu acreditou lá adiante, lá atrás, aliás, não te deixa seguir, mas tu tem uma vida para viver, tu não pode viver com medo. Então, assim, tem que saber trabalhar, sim, com medo, esquece o que está lá, deixa lá no passado, que é do passado, né? E vive o hoje. E o hoje vai te preparar para o amanhã. Tudo que tu aprende hoje, tudo que tu vive hoje, seja bom ou não, porque nem tudo que acontece durante o dia nos deixa feliz, né? Tem coisas que nos aborrecem, mas seja boa ou não, nós estamos sendo preparados hoje para viver o amanhã. Só que nós não podemos deixar de chegar no amanhã. Se eu não viver o hoje, eu até posso chegar no amanhã, mas completamente despreparada, e aí eu estou em risco. Aí sim eu estou em risco. Por quê? Porque eu deixei crenças limitantes impedir que eu siga o que a minha estrela me mostra. A trilha, o caminho, a luz, né? A esperança. Vamos voltar para a mesa. Gente, que leitura vai ser essa, hein? Vamos ver o que mais nós temos para esse renascimento. Às vezes não, normalmente, quando a gente tem algum. Eu vou tratar como trauma, né? Mas eu prefiro lidar como crenças limitantes. Às vezes nos impede, às vezes as pessoas elas não avançam na vida, não crescem, tudo por uma questão de medo. E às vezes um medo que não foi muito bem trabalhado, né? Um medo que não foi, digamos assim, o que está sendo revisitado demais, algo que aconteceu lá no passado, mas que por alguma razão tu revisita o tempo todo e ele não te deixa seguir, ele não te deixa, então é um medo constante, um medo muito presente. Vamos ver aqui, o que mais que nós temos? O 3 de paus. 3 de paus, ele traz para nós aquele momento de reflexão. Olha, uma outra lâmina que fala de reflexão, que é o 7 de ouros, né? Todo o trabalho, toda a materialização, toda a construção, né? Aquele momento de tu analisar, avaliar se tudo aquilo, digamos assim, que se materializou, está de acordo, se tu deve seguir com aquele empenho ou não.
As comemorações. Aí vem a questão emocional. E olha só que show. Nós estamos falando aqui, ó, digamos assim, da criação, nós estamos falando da materialização, nós estamos falando das emoções, né? E são sentimentos que eles precisam, sim, muitas vezes, de uma análise. O 3 de paus, ele vem trazendo para nós a, a, você olhando toda a tua caminhada. E olha que interessante, né? É você olhar para frente, né? É você não ficar preso olhando só para trás. É você saber que o que está na tua frente ainda é desconhecido. É você sabendo que tem muita coisa ainda para conquistar, tem muita coisa para buscar. Então, são as novas oportunidades que estão à frente, que se você fica preso no passado, por questões de traumas, medos, inseguranças, porque alguma coisa ou alguém colocou isso na tua mente, se você não souber se livrar disso, você vai deixar sim de construir. Por mais que tu trabalhe, por mais que tu batalhe, por mais que tu vá à luta, sim, isso vai ser um entrave para ti. Então, por isso a importância de você fazer uma avaliação das coisas que tu está construindo. É importante você fazer essa reflexão, ter essa, digamos, fazer essa parada. Olha, para um pouquinho, eu não estou evoluindo mais porque o que eu estou construindo é suficiente? São perguntas que nós temos que nos fazer. Se eu tenho um universo de possibilidades na frente, eu sou uma pessoa que eu batalho, que sabe, eu baixo a cabeça e vou à luta. Por que eu não chego nas comemorações? Porque eu estou preso no passado? Por quê? Porque eu estou com medo? Porque eu estou inseguro? Porque eu estou insegura? Porque eu não sei o que vem pela frente e eu tenho medo do que eu não conheço? Tá com medo, vai com medo, vive. O máximo que vai acontecer é você não gostar. Mas aí você não gostou, pronto, não segue aquele caminho, não constrói mais aquilo, não experimenta mais, enfim. E até sobre essa questão do medo, né? Ontem, eu e meu marido tem um restaurante aqui em Porto Alegre, eu não vou citar nomes, por, por duas questões, fale bem, fale mal, mas fale, né? Não é disso que é a questão aqui. Apesar que, né, eles não me dão público, mesmo porque eu também não iria querer, que eu não quero associar a minha imagem a esse tipo de lugar. Então, nós somos bem no Instagram uma propaganda desse restaurante. E nós somos, eu e meu marido somos muito aventureiros. Meu marido, acho que eu já comentei aqui algumas vezes, ele cozinha e ele é um espetáculo cozinhando. Ele cozinha muito. Meu marido é aquilo que ele pega 2, 3 ingredientes e faz um espetáculo. Eu não, eu cozinho tudo, mas muito meia boca e com receitinha, seguindo passo a passo, ele não. Ele usa a criatividade dele. E ele faz espetáculo, ele faz maravilhas. E aí, só que a gente gosta de experimentar, né? Vai a alguns lugares. E ele viu no Instagram um restaurante, imagem linda, as coisas muito bonitas, papapá. O preço não era assim nenhuma maravilha, mas também não era nada assim também, impossível. E aí, a gente gosta muito de comida japonesa. E esse restaurante, nas terças-feiras, eles têm eles chamam de ilha temática. E nessa ilha temática, na terça-feira, é sushi. E aí, a gente, como gosta, enfim, a gente foi experimentar. Vocês não têm noção. Eu
entrei lá feliz, sabe aquela coisa assim? Lógico, a gente tem um certo receio, porque tu não sabe, né? E tu tem que pagar, né? E tu não sabe se vai aproveitar ou não. Horrível, horrível. Eu amo sushi, meu marido também. Então, nós sabemos fazer, a gente faz. A gente só não faz seguido porque é muito trabalhoso. A gente leva 2 horas para fazer algo que a gente come em 10, 15 minutos. Então, e, né, acaba que a gente fica analisando o custo-benefício. Claro que é muito mais barato fazer em casa, sem dúvida, mas dá muito trabalho e realmente, como a gente ama, a gente devora. Só que sim, o arroz, uma borracha, sabe aquela coisa que parece um chiclete na boca, sabe? Cru ainda, não estava nem cozido, mas estava uma borracha. Sabe, tudo muito ruim. Aí fui tentar uma massa, digo, vou mudar, vou para um outro prato, mas fui para a massa horrorosa. Sabe, as pessoas não entendem que massa al dente é uma coisa e massa crua é outra. Aí fui para uma lasanha. Então, assim, o arroz estava horroroso, nada tinha gosto. Para ter uma noção, nada tinha gosto. O tal do sushi, ele, quando eu botei o molho shoyu, ele ficou o gosto do molho shoyu. Não pode. O molho shoyu é um detalhe, o sushi tem que ter sabor. Então, eu estou contando essa história para vocês do quanto que é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? A gente saber se conhecer. Então, assim, nós temos um parâmetro de culinária. Meu marido cozinha muito. E ontem eu disse para ele, amor, tu me acostumou mal. Tu me acostumou muito mal. Tu cozinha muito. Então, não é qualquer coisa hoje que eu consigo dizer que é bom. Nós pagamos, enfim, né? E aí chegou uma pessoa atrás de nós, foi pagar também. E altos elogios. E aí eu olhei para meu marido e digo, tu viu como é ruim quando a gente não tem parâmetro? Claro que para aquela pessoa estava bom, porque é tudo que ela conhece. Óbvio, para muitas pessoas ali estava bom, porque é tudo que elas conhecem. Cada um tem o direito de ter sua opinião. Só que como o nosso parâmetro é alto por conta de eu ter uma pessoa que cozinha muito e por nós termos esse senso exploradores, a gente não tem medo, a gente vai. E o máximo que acontece é não gostar. Agora, se a gente não tivesse ido com medo de não gostar, porque tem que pagar e não gostar, a gente não saberia. Hoje nós sabemos. Nesse lugar nós não vamos mais. Ponto. Se alguém nos convidar, a gente vai dizer que não vai, vamos dar a nossa opinião. Agora, nós não vamos. Então, olha o quanto que é importante quando tu vê as oportunidades na frente e tu está preparado para decidir. Quando tu tem noção do trabalho que tu está desempenhando, da força que tu está colocando num trabalho, se ela está no ponto ou não. Isso tudo demanda autoconhecimento. Demanda autoconhecimento. Então, o quanto é importante tu saber para chegar nesse ponto. A gente já foi a lugares maravilhosos, já fomos. A gente foi uma vez comemorar os nossos, acho que foram os nossos 20 anos de casamento. Esse ano a gente fecha os 25, né? Quando a gente fechou 20 anos, a gente foi no restaurante, foi tailandês. Espetáculo. Meu marido saiu de lá, chegou em casa e em uma semana reproduziu o prato, porque ele é assim, ele come, ele sente todos os sabores, ele tem essa sensibilidade, lá e reproduziu. Bárbaro. Então, assim, conhecimento. E aí, quando tu vai, quando tu não tem nada que te segura, quando tu não deixa os medos te impedir, tem sim, tem comemoração. Claro que tem. Essa, por exemplo, que eu contei casualmente de ontem, para nós não deixa de ser, porque assim, hoje nós não sabemos aonde nós vamos ir, se nós vamos gostar, mas a gente já sabe aonde a gente já foi, que a gente gostou, que a gente não gostou. Então, tem que saber lidar com os medos, sim. Há obstáculos, sim, transponíveis. A gente muitas vezes precisa pagar para ver. Agora, o que não podemos é ficar preso
no passado, não vamos mais a lugar nenhum, a restaurante nenhum, porque, né, ele cozinha muito e eu não vou mais a lugar nenhum, porque eu não vou comer a comida melhor que a dele. Sem contar que para ele é um aprendizado. Aprendizado. Para ele, para mim, para o meu paladar. Então, assim, viver, usar o ontem, ó, usar o ontem como experiência, como amadurecimento, como evolução. O hoje, viver o hoje na sua plenitude, é estar pronto para o amanhã, para as comemorações. Vamos voltar para a mesa? Gente, olha a bagunça que eu fiz aqui nessa mesa, né? E aí, o que nós temos aqui? O Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele traz para nós toda a dedicação ao trabalho árduo. Então, assim, há o trabalho, há sim que ser avaliado, há sim que ser analisado, há que saber se está na medida certa, se precisa fazer mais, se está bom assim ou se quer mais, produzir mais, para chegar nesse ponto das comemorações, mas também seguir. Porque não é porque tu chegou nesse ponto que tu tem que parar. Tu chegou no ponto das comemorações, bom, então vamos para o que está para vir. Vamos buscar mais coisas, vamos buscar mais o progresso e atrás, através de quê? De ações meticulosas, detalhadas, sabe? Ações literalmente. Por quê? Porque você já passou por toda uma experiência e hoje você sabe cada passinho que precisa fazer para chegar onde você quer, porque a tua estrela está brilhando nessa tua nova caminhada, digamos assim, naquilo que vem chegando, né, no progresso, no sucesso financeiro, é você estar preparado, não se prender a um passado, é estar pronto para viver o hoje, porque amanhã ele não sabemos, mas você vai estar pronto, vivendo hoje você vai estar pronto para amanhã. Gente, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Vamos botar isso aqui na ordem, né? Olha, a estrela de... Olha aqui, ó. Nas pontas, as estrelas, o louco, lógico, teria que ser. O louco teria que aparecer aqui justamente por isso. E o enforcado. Bom, é você sabendo, você tendo medo, mas você sabendo que aquilo que tu não conhece ainda, que não está muito claro, pode ser um obstáculo, mas é um obstáculo transponível. Isso pode te surpreender. Isto é, aquilo que tu acha que pode, digamos assim, te causar qualquer prejuízo, qualquer dano, pode ser muito pelo contrário, pode ser algo que tu vai contemplar, algo que tu vai admirar, algo que tu vai gostar mais do que tu imagina. Por quê? Porque tu tem uma estrela que brilha para ti, é você tendo fé. A lâmina da estrela, ela também traz para nós a coisa da fé, ter fé, isso é fundamental, é importante ter fé, né? Então, se joga. O louco traz exatamente essa questão, te joga, porque tu tem tudo que tu precisa. Tu tem todo o conhecimento, tu tem um apoio e tu tem alguém que te dá o toque. Vai, vai. Tá com medo, vai com medo. E esse é um amigo fiel. Aí esse amigo fiel, ele pode ser desta dimensão ou de outra dimensão, e aí tu adequa conforme a tua crença, conforme a tua realidade, porque pode ser um amigo dessa dimensão, ou espiritual, pode ser um anjo da guarda, pode ser um guia, um protetor, um mentor, um santo forte, de acordo conforme a tua crença. Mas que tu não está sozinho, sozinha, não está.
Mas tá com medo, vai com medo mesmo. Te protege, usa todo o teu conhecimento, usa todo o teu aprendizado, usa o ontem como experiência e não algo que te trave. E vai em frente, dá esse passo. Vai. Porque tu pode te surpreender. Tu pode te surpreender. Vamos voltar para a mesa. E aí nós temos o que? A morte, né? Então, olha que interessante. É você usando todo o teu conhecimento, sabe? O teu autoconhecimento, é você parando para fazer essa avaliação. Aquilo que tu tá colocando como empenho, como trabalho, como, né? Se está realmente materializando, se está de acordo com o que tu quer. E aí, então, segue em frente. Não tenha medo. Porque você precisa, sim, se desprender daquilo que não te deixa seguir adiante, aquilo que não te deixa chegar nas vitórias, nas conquistas, nas comemorações. Porque são esse passo de livramento. Porque olha que interessante, né? A lâmina do diabo, ela é o livramento, é você se libertando. Para quê? Para chegar nas comemorações, nas conquistas, nas vitórias. Por quê? Porque o teu ciclo é para ser encerrado com vitórias, com comemorações, porque um novo ciclo está chegando. Agora, esse ciclo só vai se encerrar com vitórias e comemorações se tu não se permitir ficar preso a absolutamente nada e nem ninguém que não queira ou que não permita ou que tente te impedir de seguir adiante. E aí nós temos quem? O enfocado, que vem com a sugestão nesta leitura de você fazendo um sacrifício, mas buscando olhar para essa situação lá do passado por um outro prisma, por um outro ângulo, mesmo que isso seja difícil. Mas ficar estagnado nessa posição, isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Vamos voltar para a mesa. Gente! E aqui está muito claro, é tua estrela brilhando, é tu com a tua fé, com a tua crença. Né? Não importa, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de religiosidade. É você mesmo que você seja ateu ou ateia, você acredita em si. Então é tu com a capacidade de materializar novamente digamos assim, as oportunidades, as novas oportunidades se materializando. Custei a formalizar a frase, mas é você literalmente materializando as novas oportunidades. Então, é você que cria essas novas oportunidades, mas desde que você saiba que vai precisar, sim, de um sacrifício, claro que vai, porque esse novo ciclo vai exigir isso de ti. É você se desprendendo do passado. Deixe o passado aonde ele tem que ficar. Esteja pronto para o agora, para o hoje, porque é ele que vai te preparar para o amanhã. Vamos ver o que nós temos aqui. Esse é o baralho cigano. Para quem está nesse vídeo pela primeira vez, a minha mentoria cigana, eu tenho o cigano Iago e a cigana Zaira, que são os meus mentores, né, que é os que me intuem. As mensagens elas chegam aqui com a minha intuição, com a técnica, claro, porque eu estudo para isso, eu já estudei muito e continuo estudando para isso, mas também usando a intuição cigana que eu recebo dos meus mentores. E eu trago esse oráculo aqui para confirmar se tudo que foi dito está de acordo com a mensagem que foi passada. Deixa eu ver, já virou duas, vamos ver que virou primeiro. Ou se tem alguma coisa que precisa ser acrescentada. Vamos ver aqui o que mais. Nós já temos o buquê e a chave, gente. O buquê traz para nós tudo que é felicidade, bondade, alegrias, oportunidades, amor, enfim. O buquê se refere
se refere, desculpa, a isso, as emoções, né, as alegrias. A chave é aquilo que te abre para o sucesso, é aquilo que são as oportunidades, são os objetivos alcançados. E o cão é aquele amigo fiel que nós falamos aqui, né? Tu tens um amigo fiel, tu tens alguém leal, um companheiro, uma segurança, tu tens. Agora, cabe a ti, e exclusivamente a ti, definir, porque tu vai colocar de acordo com a tua realidade. E se teu amigo está aqui nessa dimensão, ele está no teu convívio, ou ele está em outra dimensão. Mas lembre-se, deixa o passado lá no passado. Quem vive preso no passado não vive o hoje e não se prepara para o amanhã. Por hoje é só. Grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.